Jesus morreu antes ou depois da ceia da Páscoa? Nessa época de Semana Santa, vemos aqui e ali pessoas e manchetes levantando esse tipo de questionamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não deixam dúvida que a última ceia de Jesus foi a ceia da Páscoa, vindo depois dela a captura, julgamento, condenação e crucificação, tudo na semana da Páscoa. Para alguns, o Evangelho de João não segue essa linha. Acreditam que a última ceia de Jesus, retratada em João 13, foi uma ceia qualquer, de modo que sua captura, julgamento, condenação e crucificação coincidiriam com o dia da ceia da Páscoa. Vejam como eles leem. Começam com o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 e 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, etc. Pulam daí para a apresentação de Jesus a Pilatos, depois de sua captura e apresentação diante do sogro do sumo sacerdote, onde vemos em João, capítulo 18, versículo 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Concluem, então, que a ceia da Páscoa ainda não havia acontecido e acrescentam que João se equivocou de propósito, só para aparentar de propósito aos seus leitores que Jesus morreu junto com o sacrifício do Cordeiro de Páscoa, ignorando, além disso, outros acontecimentos narrados nos outros evangelhos que fariam não dar tempo de Jesus ser crucificado no mesmo dia da Páscoa, como, por exemplo, Pilatos ter mandado Jesus para julgamento por Herodes, que o mandou de volta a Pilatos. O erro dos que acreditam nessa suposta contradição é fácil de verificar. A Páscoa não era um evento de um dia apenas, mas de 8 dias. E o início do dia judaico não era contado como fazemos hoje, a partir da meia-noite, mas de um pôr do sol ao outro. Assim, no calendário judaico, quando o último raio de sol se apagava, desaparecia no dia 13 de Abib, começava o dia 14 de Abib, ou seja, o dia da ceia da Páscoa, em que se imolava o Cordeiro de Páscoa. As famílias judias, pois, dormiriam à noite de 14 de Abib e acordariam na manhã ainda de 14 de Abib, com muita coisa a fazer, pois a ceia da Páscoa iria acontecer na tardinha desse mesmo 14 de Abib, antes do sol se pôr completamente e o calendário virar para 15 de Abib. Logo, em 14 de Abib, pela manhã, tinham que fazer uma faxina na casa para tirar todo o resquício de fermento ainda existente, pois o dia 15 de Abib marcava a semana dos pães asmos, ou seja, o povo iria comer pães asmos por 7 dias, pão sem fermento, por 7 dias, iniciados em 15 de Abib e terminando antes do completo pôr do sol de 21 de Abib. A faxina para a retirada de todo o resquício de fermento foi inspirada nas diversas instruções da lei de Moisés para a festa dos pães asmos. Mas separamos duas para você sentir como era o clima no dia da ceia da Páscoa.
Êxodo capítulo 13, versículo 7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Primeira parte de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 4. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Famílias levavam isso tão a sério que elas começavam a faxina já bem antes da própria manhã de 14 de Abib, sendo costume ainda observado em algumas comunidades judaicas dos dias de hoje. A ceia da Páscoa e a semana dos pães asmos estavam tão associadas uma com a outra que eram usadas como sinônimos, como vemos em Mateus capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Marcos capítulo 14, versículo 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Notem que Marcos não diferencia o dia do sacrifício do cordeiro da Páscoa, em 14 de Abib, do dia em que, a rigor, tem início a festa de pães asmos, ou seja, 15 de Abib, porque na prática do dia a dia isso não era necessário. Lucas capítulo 22, versículo 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. João mesmo registra acontecimentos envolvendo Jesus numa festa de Páscoa 2 outras vezes, nos capítulos 2 e 6 do seu Evangelho, e nunca se refere explicitamente aos pães asmos. Assim, você entende melhor o que quer dizer a passagem de João 18, 28, que era cedo de manhã, que eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Ela não está se referindo à ceia da Páscoa em 14 de Abib, mas a qualquer dos 7 dias dos pães asmos, entre 15 e 21 de Abib. Como o pretório era um prédio em que trabalhavam os romanos, que não seguiam os costumes judaicos, havia o receio de ficarem impuros por um dos meios previstos pela lei de Moisés, ignorados pelos romanos, sem falar do receio de fermento se apegar a eles ou suas roupas de alguma maneira. Quanto à ceia ocorrida antes da festa da Páscoa, de que fala João 13:1, essa ceia era a ceia da Páscoa do dia 14 de Abib. É que, embora seja chamada de festa da Páscoa, e a semana dos pães asmos ser chamada de festa dos pães asmos, a verdade é que, pela lei de Moisés, apenas no sábado 15 de Abib e no outro sábado 21 de Abib é que haveria o que em hebraico se chama Hag, que é a celebração no sentido que hoje damos de festa mesmo, de solenidade, de comemoração. Como a gente pode ver em Êxodo, capítulo 13, versículo 6. 7 dias comerás pães asmos e ao 7º dia haverá solenidade, no original Hag, em hebraico, solenidade ao Senhor. A outra passagem é Números, capítulo 28, versículos 16 e 17. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, Hag. 7 dias se comerão pães asmos.
Logo quando João, capítulo 13, versículos 1 e 2, fala da ceia comida antes da festa da Páscoa, ele está falando mesmo da ceia da Páscoa, que acontece antes da festa propriamente dita, a primeira festa, que acontece no sábado 15 de Abib, que foi quando os israelitas foram postos para fora do Egito e se encaminharam para a terra do Canaã, sendo esse o motivo de celebração. O dia 14 de Abib, que é o dia da ceia da Páscoa, é dia de reflexão, quando os israelitas lembram a dureza do cativeiro de seus antepassados sob os egípcios e a morte dos primogênitos, morte impedida apenas por aqueles que acreditaram no sangue do cordeiro sacrificado, tanto que o ostentaram nos umbrais de suas portas. E finalmente, quando você lê o texto de João após ter mergulhado na lei de Moisés, você entende melhor a passagem de João 19:31. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação significa sexta-feira, é preparação do sábado. Visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Aquele sábado era importante nessa semana porque era exatamente o segundo sábado da semana dos Pães Asmos e era quando haveria a outra festa da Páscoa, a festa no sentido próprio que a gente entende, de reunião solene para comemoração e celebração com várias pessoas juntas, ok? Logo, Jesus celebrou a Páscoa em 14 de Abib, no pôr do sol da nossa sexta-feira, e foi crucificado na nossa sexta-feira seguinte, morrendo e sendo sepultado antes do pôr do sol respectivo, ou seja, morreu no sexto dia da festa dos Pães Asmos, em 20 de Abib. Nesse meio tempo, ocorreram os diferentes incidentes relatados nos outros evangelhos. Levem em consideração que pessoas diferentes lembram detalhes diferentes e enfatizam assuntos diferentes dos mesmos fatos. Que Deus te abençoe.